Eu quero chamar aqui no palco para nossa primeira palestra, quero chamar Rafael Britt e Rodrigo Gomes. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Wagner. Maravilha, maravilha. É um prazer ter vocês aqui em nome da AB Info e do Instituto Information Management. Quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês estarem com a gente aqui nessa edição, nessa quarta edição do RPA e AI Leaders. E quero começar aqui pedindo para cada um de vocês se apresentar. Então, começando pelo Rodrigo Gomes. Quem é Rodrigo Gomes? Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Hoje eu sou o responsável pela parte comercial de software da Selbet, né? Softwares que são voltados aí à parte de gestão de processos, automação de processos, daí onde entra RPA, SM, BPM, assinatura digital, enfim. Nosso portfólio é bastante amplo, né? A gente roda aí transformação digital nos clientes de maneira bastante completa, de ponta a ponta, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, com um caso prático que vai ser bem bacana para o pessoal entender um pouquinho de como a gente tem feito isso na estrutura dos nossos clientes, para que o IA deixe de ser só uma apresentação de PPT, e entre de fato no dia a dia das companhias aí. Fantástico, Rodrigo. E quem é Rafael Britt? Bacana, Wagner. Primeiro, agradecer também em nome da Selbet a oportunidade de a gente estar participando, de mais uma edição do RPA e a Leaders. Para nós, a gente sempre fica sempre feliz, em falar sobre RPA, em falar sobre inteligência artificial, tecnologia, inovação, tudo isso nos fascina porque é o DNA da Selbet, Então, hoje eu sou gerente de marketing e inovação na Selbet, já tenho uma longa estrada na empresa, acompanhei boa parte da jornada de transformação dela, e vai ser muito bacana poder compartilhar um pouco mais com vocês aqui sobre a empresa e como que a gente tem encarado os desafios da automação nos nossos clientes. Fantástico, Rafael. A partir de agora, Rodrigo, Rafael, o palco é de vocês, tá? Lembrando que as pessoas que estão assistindo podem colocar suas perguntas no chat durante a apresentação, então fiquem atentos à hora que surge a dúvida e coloca no chat de uma vez, tá, gente? Porque a gente respeita um tempo aqui, então temos um tempo para a próxima palestra. Então, para que a sua pergunta seja respondida, assim que ela surgir na sua mente, na sua cabeça, já coloca ela no chat, tá bom? Então, Rafael e Rodrigo, o palco é de vocês, já estou colocando a apresentação aqui, e no final eu volto para a gente poder fazer as perguntas dos participantes. Combinado? Combinado. Boa apresentação para vocês. Obrigado, Wagner. A gente vai falar, como o Rodrigo até comentou, a gente vai falar agora um pouco mais sobre como que a gente tem encarado os desafios da transformação digital no dia a dia dos nossos clientes e como que a gente tem utilizado tanto a tecnologia do RPA quanto a inteligência artificial. Primeiro, eu queria só rapidamente explicar para vocês quem é a Selbet, talvez, quem nos assiste aí ao vivo e quem depois vai nos assistir na transmissão gravada, que vai ser disponibilizada no YouTube, talvez vocês não conheçam ainda quem é a Selbet, ou não sabem ainda, não tem um pouco mais no detalhe tudo que a gente vem desenvolvendo e trabalhando nos últimos anos. A Selbet, ela é uma empresa lá de Joinville, a matriz dela, a origem dela é em Joinville, Santa Catarina, mas hoje a gente já tem uma abrangência e uma presença nacional aqui no Brasil e já também com algumas iniciativas de internacionalização. E como que a gente se posiciona no mercado hoje? A gente se posiciona como uma one-stop tech. O que a gente quer dizer com isso? A gente é um parceiro de tecnologia das empresas que possui soluções para resolver os desafios dos nossos clientes de ponta a ponta. Então, nós queremos ser um braço estratégico dos nossos clientes e, para isso, a gente tem um portfólio bem amplo de soluções para que eu possa resolver os desafios, todos os mais diversos desafios que as empresas têm no dia a dia. É um conceito que a gente vê muito no varejo, do one-stop shop, encontre tudo num único local, e é esse mesmo estratégia que a gente tem enquanto companhia. A gente sabe que muitas vezes um dos desafios é
a necessidade de lidar com diversos fornecedores, né, ter fornecedores que tenham capilaridade no quesito de soluções para atender os desafios no dia a dia. Então, a gente quer ser esse braço estratégico mesmo, né, essa parada única de tecnologia, vamos dizer assim, para os nossos parceiros. E de que forma que a gente faz isso? A Selbet hoje ela é um grupo, né, a gente se posiciona dessa forma. A Selbet ela é um grupo que possui algumas marcas, algumas torres de negócio abaixo desse grupo. O principal, e onde foi, né, a origem de boa parte do negócio da empresa, é a parte de outsourcing de impressão, onde a gente faz a locação, né, de impressoras com toda a prestação de serviço. Hoje tem mais de 160 mil impressoras espalhadas no Brasil, em que a gente faz a gestão, né, desse parque para os nossos clientes, mas a gente não para por aí, né? A gente tem hoje a Nextcore, que é uma plataforma omnichannel, que permite conectar conversas, né, unificar os canais de conversas para melhorar o atendimento dos clientes, desde redes sociais, chats em sites, WhatsApp, chatbot, telefonia, então voicebot. Então, é uma plataforma bem completa para unificar conversas. Nós temos a Pricefy, que é uma plataforma que busca unificar a comunicação de preço e promoção nas lojas, nos varejos. Possuímos uma fábrica de etiqueta, então a gente produz etiquetas hoje, por exemplo, para o Mercado Livre, para a Amazon, para a DHL. Então a gente tem hoje uma fábrica de etiquetas bem robusta aqui em São Paulo e atende alguns clientes aí com a produção de etiqueta. Temos uma outra torre de negócios que é o DaaS, que a gente chama de Device as a Service, que são hardwares de TI que a gente disponibiliza como locação, um modelo similar ao do MPS. Então, eu tenho notebook, desktop, celular, tablet, totens, impressoras 3D, etiquetas eletrônicas. Então, eu tenho uma gama bem completa aqui de hardwares que a gente disponibiliza como serviço. Tá? A gente não vende, a gente não é uma empresa focada em venda, a gente é focada em serviço. Temos a Microexato, que trabalha com a economia circular. Então, hoje a gente tem um trabalho de remanufatura de hardware de TI para disponibilizar no mercado, né, um equipamento seminovo, mas com qualidade, com garantia. E a gente tem feito um trabalho muito legal. A gente sabe que tem um impacto ambiental muito positivo a economia circular, então a gente tem esse braço dentro da empresa. E, por fim, o Satélite, que é a nossa plataforma, que a gente vai, inclusive, dar um pouco mais de foco hoje aqui na apresentação, na parte prática, que é uma plataforma com vários módulos de gestão de documentos, gestão de processos, RPA, assinatura eletrônica digital. São vários módulos, né, que a gente vai explorar um pouquinho mais com vocês hoje, tá? Que são plataformas desenvolvidas pela Selbet, né? Acho que isso é um ponto importante para reforçar, né? Como a gente acaba se posicionando como uma integradora, muitas vezes, né, que vai ajudar o cliente nos diversos desafios, fica a impressão de que as soluções, a gente usa soluções do mercado, né? Mas essas soluções que eu mostro aqui para vocês hoje são soluções desenvolvidas pela Selbet. Hoje a gente tem mais de 300 desenvolvedores espalhados no Brasil, nessas diversas unidades de negócio, desenvolvendo essas soluções que a gente vai mostrar um pouco mais para vocês hoje. E essas marcas, elas se desdobram num leque muito grande de soluções, né? São mais de 40 soluções. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas aqui, até porque eu já comentei um pouco, mas só para que vocês tenham conhecimento, né, da amplitude de soluções em que a Selbet possui, que vai do hardware ao software, para ser, de fato, esse parceiro estratégico. Hoje, possuímos aí mais de 5 mil clientes na nossa carteira, o que nos orgulha muito. Como eu comentei para vocês, né, a gente é uma empresa de serviço, então são 5 mil clientes que mantêm contratos recorrentes com a Selbet, muitos deles com mais de 20 anos com a gente. Então, muito nos orgulha, né, essa carteira de clientes que a gente conquistou ao longo da nossa história, que já são aí mais de 46 anos. Como eu comentei, a gente nasceu em Joinville, em Santa Catarina, mas hoje a gente está presente
né, com equipes espalhadas no Brasil todo, e 18 filiais em 8 estados brasileiros. Estamos prestes, agora em novembro, a gente vai abrir a nossa 19ª filial em Fortaleza, mas a gente já tem algumas filiais espalhadas pelo Brasil, são mais de 1.500 profissionais, e como eu havia mencionado, 160 mil equipamentos, né, espalhados por todo o Brasil, atendidos por equipe própria, né, então, para manter um padrão de qualidade. Mas feito um jabá aqui, né, até peço desculpas se me estendi demais nessa parte, mas era mais para que vocês pudessem conhecer um pouco mais a Selbet. Eu queria entrar aqui um pouco mais no tema, né, como que a gente tem lidado com os desafios no dia a dia e tentado apoiar os nossos clientes. E aí eu trago 2 números bem interessantes aqui para começar a nossa discussão hoje. São números que eu tive a oportunidade de ir num evento do Gartner, que aconteceu em San Diego, em que eles trouxeram alguns desafios que o mercado vem enfrentando, e trouxeram números bem interessantes, e 2 que eu queria destacar aqui, é que 72%, eles fizeram uma pesquisa com diretores de empresa, e eles levantaram que 72% dos entrevistados colocaram que as empresas têm um planejamento de crescimento de receita no ano de 2023. Né? Normal, né? Boa parte das empresas busca crescimento. Claro que às vezes, né, é estratégico também não crescer, mas a maioria das vezes as empresas estão querendo, né, buscar um planejamento de crescimento. E crescimentos até acelerados, né? Então tem um pouco mais de detalhe nas pesquisas, mas não era só crescer, né? Eles queriam de fato crescer de forma exponencial, vamos dizer assim. Só que aí tem um outro número que contrasta com, deu um trava-língua aqui agora, que contrasta com essa primeira informação, em que 80% deles comentaram que estão reduzindo ou possuem um plano de redução de recursos. E muitos desses recursos, inclusive de mão de obra. Né? O que, de novo, né? Por que meu Deus, trava-língua de novo aqui, não vou nem mais falar essa palavra aqui. Por que a gente fica intrigado, vamos dizer assim, né? Porque normalmente quando a empresa planeja crescimento, precede investimento. Né? Essa é a primeira lógica que a gente tem quando a gente vai montar um planejamento estratégico. Agora, crescer e ao mesmo tempo reduzir recursos, né? Reduzir os custos, gera um cenário extremamente desafiador. E aí o que acontece? Né? Todas as áreas da empresa começam a repensar o seu dia a dia. E aí as iniciativas de transformação digital, que às vezes estavam na área de tecnologia ou numa área de inovação, elas começam a se espalhar em diversos setores dentro da empresa, porque, como que eu cresço e reduzo o custo, então eu vou ter que repensar como que eu faço, como que eu lido com o meu dia a dia, como que eu entrego mais valor, como que eu consigo melhorar minha performance, como que eu melhoro a experiência do meu cliente. Então tá todo mundo ali repensando o dia a dia, repensando o negócio, e a gente entende, depois até o Rodrigo vai explorar um pouco melhor, que a tecnologia ela não é o fim. A gente não deve ter a tecnologia como fim, mas a gente entende também que a tecnologia é o meio. A gente precisa, muitas vezes, da tecnologia para apoiar essas diversas iniciativas de transformação digital. E como agora elas estão espalhadas, né, elas estão descentralizadas dentro da empresa, como que a gente organiza, como que a gente gerencia isso, né, todas essas iniciativas, né, e como que a TI dá apoio para todas elas, né? Uma vez que a tecnologia ela é o meio e a gente, né, a TI precisa estar presente, ainda mais agora, né, em época de segurança, de LGPD, né? Eles também não podem estar de fora, digamos assim. Todo mundo começa a pedir tudo para a TI, como que fica o cara da TI? Né? Fica meio louco, né? O time de TI começa a ficar com altos níveis de estresse porque não consegue acompanhar esse ritmo, né? Não consegue acompanhar todas essas iniciativas que estão ali ocorrendo no dia a dia. E aí tem um ponto importante que eu acho que é o desafio e é como a gente tem encarado isso com os nossos clientes, orientado os nossos clientes, que não adianta também a gente querer lutar contra
a esse movimento, né? Acho que é natural, todo mundo está querendo repensar o seu negócio, não adianta a gente falar assim, não, para, centraliza num time ou algo do tipo, né? Não dá para a gente lutar contra isso. Também não dá para tirar a TI da jogada, né? Também não dá para pegar ali, não, agora, beleza, a TI não consegue me ajudar, então eu vou por conta própria. A gente também considera isso não muito interessante, né? Prejudicial. Então entra um tema muito interessante que é a democratização da entrega digital. Como que a gente pode democratizar essa entrega digital? Como que a gente dá gás, né, dá pista, digamos assim, para que todos esses times possam, né, alavancar as suas iniciativas de transformação digital. E aí tem seis mudanças chaves que a gente trabalha com relação a isso, com a democratização digital, mas eu quero focar em duas delas aqui, duas principais. Depois o material vai ser disponibilizado, vocês podem ler com calma, é bem interessante aqui, ó, todos os 6 pontos aqui com relação a isso, mas eu queria focar em dois principais aqui que vão conduzir aqui a nossa conversa hoje. A primeira delas é a área de TI ganhando um protagonismo maior, mas ao mesmo tempo não deixando de lado a TI, né? Então surgem o que a gente chama de times multidisciplinares ou times de fusão. Vocês vão ver esses dois termos na internet, se vocês forem pesquisar, que é justamente, né, a área de TI junto com a área de negócio trabalhando nesses desafios, criando times multidisciplinares para lidar com esses projetos. Isso permite com que a TI esteja envolvida e, ao mesmo tempo, a área de negócio ganhe um protagonismo maior e, né, tenha uma responsabilidade maior também em todos esses projetos. Só que a consequência disso é que esses times eles passam a ter um conhecimento técnico menor, né, porque ali agora, né, a maioria dos integrantes desse time multidisciplinar não são pessoas técnicas, são pessoas da área de negócio, e que tem ali como desafio implementar uma tecnologia. E aí vem um outro conceito que a gente tem trabalhado muito, que é o conceito de aplicações combináveis, né? Então, a empresa ela precisa buscar soluções de negócio que permitam, né, uma fácil implementação. Soluções que a gente chama de low code, né, que não tenha tanta necessidade de intervenção técnica, tanto conhecimento técnico elevado para implementar, que foque na resolução do negócio, que não seja complexo, não seja longo, né? Então são esses dois pontos que a gente entende como crucial, né? E aí o que a gente quer dizer com isso, né? Que não tem mais espaço para soluções complexas, né? Uma vez que a gente entende que a necessidade da criação desses times multidisciplinares, a gente entende também que eu não tenho mais espaço para solução complexa. Eu não posso mais pegar um projeto de RPA, né, e fazer uma implementação de RPA que leve um ano, né? Em um ano o negócio mudou. Às vezes em 6 meses, às vezes até em 3 meses hoje já os negócios mudam, né? A velocidade com que o mercado se transforma, com os desafios do mercado se transforma é muito rápida. Então não tem mais espaço para essas implementações longas, né? E também não pode mais ser complexo implementar, né? Então é necessário que as empresas busquem soluções que permitam, né, essas implementações com baixo complexidade, que sejam modulares, que permitam conectar tecnologias, que sejam plug and play, né? Que a gente vá só ativando ali conforme a necessidade. A gente gosta, inclusive, de representar isso como se fosse um quebra-cabeça, né? Onde eu tenho, de um lado, as minhas dores de negócio e do outro lado, as tecnologias que eu vou utilizar, né, como meio para resolver essas dores, para que eu possa solucionar essas dores e ter uma entrega melhor, né? Então ali até na imagem, talvez esteja um pouco pequeno, mas de um lado ali estão processos de área de negócio, que talvez eu tenha algumas dores, como processo de emissão, processo de admissão, e do outro lado eu tenho tecnologias como RPA, como BPMS, como inteligência artificial, e que eu vou plugando de forma fácil para resolver minhas dores, né? E é com base nesses conceitos, inclusive, que a Sobet desenvolveu a plataforma Satélite. Justamente uma plataforma modular. Então, aqui estão todos os módulos que a gente tem hoje na plataforma Satélite. Módulos de gestão de documentos, gestão de processos, assinatura eletrônica e digital, RPA, OCR para captura de dados, soluções para
para conectar conversas igual a Nextcore, até cloud para sustentar outras plataformas. Então, a gente tem uma vasta gama e que elas se conectam de forma simples, nativa, sem muita intervenção técnica e que permitam, né? Eu não preciso, por exemplo, para usar o BPMS, fazer uma implementação complexa de 6 meses, não. Eu posso usar um pedacinho dele para resolver uma pequena dor de negócio, eu posso usar um pedaço do RPA para resolver uma dor de negócio, e isso de forma muito simples e muito fácil. E é o que a gente quer mostrar aqui para vocês, porque, claro, aqui eu falando parece tudo muito muito interessante, mas e na prática, né? Como que vocês, então, utilizam, né, essa estratégia e como que vocês conectam essas tecnologias? E aí eu passo a palavra aqui para o Rodrigo, que vai explorar um pouquinho com vocês justamente essa na prática, né? Vamos lá, então, como que me dá um exemplo, como que a gente conduz isso tudo? Rodrigo. Beleza, Rafa, obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, aí a gente já valida se vai estar tudo certinho aqui. Compartilhar rapidamente, e aí só me sinaliza se vai dar certo ali. Apareceu a tela inicial ali? Tudo certo, Rodrigo. Maravilha. Então, seguindo um pouco aí, né, a linha que o Rafael trouxe para nós em relação à questão de como a gente aplica isso na prática, e aqui eu sempre reforço, né, a gente como uma empresa de serviço na essência, né, vocês puderam perceber ali hoje, seu Bad já tem mais de 46 anos de mercado, né, então a gente não nasceu numa startup do século XXI, né, a gente já tem uma essência, e essa essência nos acompanha no nosso DNA, o quesito da inovação, desde o início. Então, no final das contas, uma grande preocupação que a gente tem com uma prestadora de serviço na essência, seja de tecnologia, seja de hardware, seja do que for, é que os nossos clientes utilizem isso da melhor maneira possível. Então, a gente entra num cenário onde, de fato, a tecnologia ela é um meio. Ela é um meio que nos garante ou nos ajuda, nos impulsiona para atingir resultados práticos. E por que a gente busca ressaltar sempre isso? Porque, na prática, uma tecnologia mal implementada ela pode ser tão danosa quanto não implementar essa tecnologia. O Rafael comentou um pouquinho sobre a questão ali de uma das nossas últimas aquisições, que foi a Nextcore, com toda a plataforma Omnichannel, com chatbot, com URA e tudo mais. Vamos pegar o chatbot como um exemplo. Acho que vários de vocês aqui já tiveram uma experiência ruim num chatbot, por exemplo. Sei lá, não te dava o resultado que tu precisava e no final das contas o que tu mais queria no chatbot era ser direcionado para um atendente. Ou seja, para que a situação seja resolvida da forma como sempre foi. Esse é um exemplo claro. O problema está no chatbot? Não, a tecnologia é excelente. O problema está em como ela foi implementada. E esse é o grande X da questão, e é uma das coisas que a gente mais se preocupa para que a gente consiga, obviamente, entregar resultado através da tecnologia. Porque se a gente colocar esse exemplo que eu trouxe aqui só para que a gente pudesse contextualizar, basicamente eu implementei uma tecnologia que ela não está sendo na prática utilizada. E pior do que isso, se o meu cliente me conectasse direto com o atendente, eu ia atender ele mais rápido. Ele perdeu tempo nesse meio de caminho, onde aquilo que ele precisava resolver não foi resolvido. Então, isso nos direciona a, de fato, ter nessa nossa forma de trabalho o entendimento da tecnologia ser um meio para que a gente atinja resultados através dela. Tão difícil quanto implementar a tecnologia é reverter uma que foi mal implementada. Então, a gente busca, claro, sempre olhar os objetivos de uma transformação digital e de que forma a gente consegue ser assertivo, ter métricas para entender como a gente pode fazer isso. E quando a gente olha para a tecnologia, muitas vezes a gente está falando em automação de processo na prática. E o que é um processo na essência? Antes de nós entrar no caso prático aqui, eu gosto de trazer um pouquinho disso, porque isso, na verdade, vale para praticamente todas as automações que a gente faz. O processo consiste, na verdade, em a gente criar uma forma de garantir a integridade e a fluidez no trâmite de informação entre áreas de negócio. Então, essencialmente, eu tenho essas 4 etapas aqui, que é coleta de documentos e informações,
processamento dessas informações em algum momento, seja com a inteligência artificial, seja no BPM, seja no RPA. Em algum momento, essas informações são distribuídas, né, entre diversas áreas de negócio, e elas geram ações de tarefas que alguém tem que consumir essa informação para executar, seja por uma mera consulta, seja para fazer uma análise, para uma tomada de decisão, seja para o que for. Então, na essência, toda a implementação de tecnologia que lida com informação, e talvez a maioria delas lide com informação, se não todas, basicamente vai ter que trabalhar dentro desses 4 grandes pilares aqui. E isso nos traz alguns desafios. Eu trouxe aqui, elenquei 2 principais desafios para a gente pensar. O primeiro deles é a questão da entrada dessa informação. Normalmente, a entrada da informação ela é muito descentralizada e despadronizada, seja um documento, seja um formulário eletrônico, seja, né, um e-mail que também entra informação. Então, isso entra informação por diversas formas, diversas maneiras. O WhatsApp, hoje o que não falta é canal de comunicação, né? E aí entra a forma com que a gente vai gerenciar e organizar isso. Por um lado, eu não posso ser tão rígido de determinar que eu quero só uma forma de entrada para organizar o meu back-office, por assim dizer. Por outro lado, eu tenho que ter inteligência suficiente para que eu consiga continuar dando a possibilidade de entrada de informação, porém gerenciando isso de uma maneira eficaz do lado de cá para que isso não comprometa a minha produtividade. Então, esse é um desafio muito grande e praticamente toda a implementação, não só a que eu vou trazer de exemplo para nós aqui hoje, tem. Como eu gerencio logo a entrada? Aqui a gente está falando da captura da informação, daquele primeiro passo, né? Aqui na coleta da informação dos documentos. Né? Então, já é um desafio muito grande a gente conseguir estruturar isso de uma maneira adequada que me permita, inclusive, implementar a tecnologia. E o segundo grande desafio, né, que eu trago aqui é, uma vez que eu conseguir capturar essa informação, como eu tramito ela entre áreas de negócio. Aí, se a gente olhar para o nosso dia a dia, a gente vai ver muitas interações por e-mail, por chats internos da companhia, por WhatsApp, por telefone, enfim, N formas de trabalho que não nos dão uma garantia de acompanhamento, uma garantia de consulta, de análise. São, por mais que muitas vezes formais, estão canais desestruturados de informação. E isso é tão danoso para o ser humano que muitas vezes perde muito do seu tempo buscando por uma informação para daí sim executar a operação dele ou tomar a decisão que ele precisa tomar, quanto para a tecnologia. Quanto mais exceção eu tiver, por exemplo, numa automação de um RPA para conseguir tratar ela no fluxo, essa automação vai sair mais cara para eu implementar. E no dia a dia, o meu robô, ou enfim, a tecnologia que eu estiver utilizando, vai demorar mais para processar tudo isso. Então, eu perco produtividade também, mesmo quando eu falo de utilizar uma tecnologia como o RPA. Né? Então, esse trâmite ele é muito importante para que a gente tenha, de fato, o ganho da produtividade que a gente espera quando a gente implementa a tecnologia. E esses 2 pontos geram o que eu chamo aqui de um alerta de automação. Porque, às vezes, a gente percebe muito a vontade das companhias entendendo o potencial que uma solução de RPA tem, que uma inteligência artificial pode trazer para o negócio, talvez não olhar um pouquinho para o processo como um todo, e tentar, muitas vezes, automatizar o caos que a gente fala, e simplesmente trazer para o mundo digital aquilo que hoje é realizado de maneira analógica. Mas muitas vezes eu tenho que dar um passo para trás. E aí entra um pouquinho do posicionamento da Selbet como uma prestadora de serviço, onde a gente busca ao máximo ajudar o cliente a entender um pouquinho mais seu processo. Se a gente falar em análise de processo, hoje a Selbet já tem mais de 15 anos de experiência em gestão de processo de negócio, então não é algo novo para nós, a gente já tem um know-how muito grande nesse mercado, onde a gente se para entender o processo como um todo, e não muitas vezes olhar só para aquela pequena etapa, né, que o RPA vai executar, por exemplo. Aquela etapa que o RPA executa, na grande maioria das vezes, faz parte de um contexto maior, de um processo maior. Então, esses 2 pontos a gente chama aqui de alerta de automação, né, que é a entrada despadronizada de documentos, né, e o trâmite desses documentos entre as áreas de negócio de uma maneira não estruturada, porque isso é, de fato, bastante complicado para que a gente tenha resultados efetivos quando a gente traz isso mesmo para o mundo digital, para o mundo da automação.
Dito isso, vou entrar aqui na parte do caso prático, efetivamente, né, que eu trouxe aqui um exemplo de automação de entrada e organização de documentos de identificação, onde a gente implementou várias tecnologias, aí a gente vai naquela linha que o Rafael comentou com vocês, de conectá-las de uma maneira eficiente. Né? Neste caso aqui, a gente vai falar de tecnologia de ECM na gestão de documento, do RPA na automação do processo, da inteligência artificial, que são aí os dois astros da manhã, né? Da inteligência artificial e do próprio DPMS, que tem um papel crucial para que a gente consiga trabalhar a exceção de uma maneira também estruturada. Então, essa organização é importante para que a gente consiga atingir esses resultados que a gente busca. Então, nesse caso aqui, são documentos de cadastro que a gente vai trabalhar e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como a gente utilizou as tecnologias combinadas, né, para que a gente atingisse, de fato, resultados nesse cenário. Qual que é um dos objetivos que a gente tem com esse caso em específico para ilustrar para vocês? É que a gente percebe nos eventos e uma série de palestras e tudo mais, o pessoal mostrar as IAs trabalhando em grandes corporações como Meta, Apple, Google, etc., que a gente, como pessoa física, muitas vezes consome, né? É natural, então sempre muito bom a gente estar atualizado nesse sentido, mas que na prática é muito pouco implementável no nosso dia a dia da nossa empresa aqui, na nossa realidade do nosso trabalho, das rotinas, das operações da nossa companhia. Né? E um pouquinho do nosso objetivo aqui é trazer isso para a nossa realidade, porque muitas vezes a gente pensa em fazer um projeto grandioso no início, já pensando em deep learning, uma série de conceitos que a gente entende que são, obviamente, muito bacanas, mas que muitas vezes não é o melhor caminho para começar. Às vezes o melhor caminho para começar é eu pegar um pedaço da IA e implementar ela em uma determinada rotina que eu tenho, é pegar, como o Break falou, um pedaço do BPM para resolver uma pequena dor de negócio que eu tenho em alguma área. Né? Então, a gente busca simplificar isso porque a gente entende que a adoção da tecnologia ela é gradativa. Tu não vai sair automatizando a empresa toda do dia para a noite. Isso tem que ser algo gradual, até para que a maturidade em relação a cada tecnologia que tu vai implementar na companhia, ela vá aumentando ao longo do tempo. E a gente defende muito essa ideia porque a gente entende que é o melhor caminho, efetivamente, porque a gente consegue entregar resultados mais rápidos, com aplicações mais práticas, e isso facilita muito a nossa evolução. E olhando para esse processo aqui em específico, a gente tinha alguns desafios. O que a gente encontrou, né, nesse processo aqui em específico? O primeiro dos pontos foi a entrada desses documentos era totalmente descentralizada, ou seja, o próprio cliente da corporação que mandava essa imagem para a companhia. Né? Então, vinha imagem de tudo quanto é jeito. Tinha gente que fazia no scanner, gente que utilizava o celular, vinha PDF, JPEG, PNG, TIFF, às vezes vinha até mais de um documento junto, imagem cortada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, beleza, essa é uma característica que a gente consegue mudar ou não? Neste caso, não. Então, a gente vai já comentar um pouquinho para frente como a gente analisou a viabilidade, porque a ideia não é implementar a tecnologia por implementar a tecnologia para que ela traga resultado, senão não faz sentido. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente encontrou. E aqui eu trago alguns exemplos dos documentos que a gente encontrou. Por exemplo, aqui tem um documento de identificação, tem um comprovante de residência, mas uma carteira de operador de plano de saúde junto. Aqui já tem um comprovante de residência junto. Aqui está um documento de lado e dobrado. Então, quando a gente vai utilizar IA, por exemplo, para extrair essas informações, a qualidade desse documento afeta, porque no final das contas eu tenho que usar um OCR, e trabalhar, a inteligência artificial vai trabalhar em cima desse volume de dados capturado pelo OCR. Então, essas situações, os diferentes modelos, o modelo novo, por exemplo, de uma CNH também já tem uma estrutura distinta. Até print de tela de celular a gente viu no dia a dia. Ou seja, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas a gente encontrou de tudo. Então, é de fato um cenário eventualmente desafiador para que a gente consiga colocar tudo isso dentro de uma automação completa, sem precisar que alguém fique organizando esses documentos numa pasta ou num servidor ou algo nesse sentido, que é o que acontecia antes da implementação da tecnologia. E o segundo desafio que a gente encontrou neste ponto em específico, nesse projeto em específico, foi a questão do trâmite dessas informações entre as áreas de negócio. Para onde que esse documento tem que ir,
essas informações são cadastradas aonde? É num RP, depois em outro sistema legado, num sistema em específico de gestão. Então, essa informação, ela corria daquilo que a gente comentou, né? Tu vê que a gente já está unificando aqueles dois desafios que a gente comentou no começo, que ela tramitava por e-mail, por mensageiros, enfim, né? Não sentia um controle, né, de onde essa informação foi, para quem ela foi, e aí isso dificulta muito, né, o processo, gera atrasos de retorno para cliente, gera muitas vezes o esquecimento de uma execução, uma determinada execução de um processo, enfim, então perdas financeiras muitas vezes também podem acontecer. Então esses foram os dois principais desafios que a gente encontrou no cenário quando a gente avaliou esse projeto, esse processo, né, como ele acontece hoje. E aí, beleza, antes da gente definir qualquer tecnologia para implementar nesse cenário, o que a gente precisa fazer? A gente faz uma análise de viabilidade. De novo, reforçando, a gente quer que a tecnologia entregue um resultado, a gente não quer implementar a tecnologia por modismo ou simplesmente por conveniência. A gente quer que ela entregue resultado. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer, entendendo as características deste processo, desta situação, foi coletar uma amostragem inicial de documentos aos quais a gente teria que aplicar a inteligência artificial e etc., para organizar. Através desta amostragem, a gente avalia uma acuracidade mínima, com recursos de OCR, que vão ser a base para o trabalho da inteligência artificial neste caso, para entender até que ponto vale a pena. Pode ser que a gente chegue na conclusão de que, cara, dependendo da curiosidade desse documento, na questão do OCR, talvez nem vale a pena implementar a tecnologia. Continua do jeito que está, porque tu vai investir dinheiro numa tecnologia que vai te entregar pouco resultado. Daqui a pouco não faz sentido. Então, a gente busca muito esse olhar de entendimento sobre a realidade e sobre aquilo que a tecnologia vai, de fato, entregar para os nossos clientes. Aí tem uma etapa de entendimento de possibilidades, onde a gente discute as possibilidades que vão facilitar a implementação, ou alguma situação que a gente consegue trabalhar dentro da cultura organizacional que permita uma assertividade maior na tecnologia que a gente vai implementar, e um processamento inicial aí de uma massa de dados para a gente entender o quão promissor, né, vai ser a implementação deste projeto. E aí, uma vez que a gente entendeu que sim, neste caso, a viabilidade era muito, vamos dizer, substancial, de fato, por conta da assertividade do resultado dessas análises iniciais que a gente fez, né, a gente entendeu que a implementação de tecnologia faria sentido nesse caso. E aí, como é que a gente implementou? Como que a gente buscou, né, conectar essas pecinhas? Agora eu vou conectar as pecinhas do quebra-cabeça do Rafael lá no começo. Né? A primeira peça que a gente colocou no jogo foi a peça do ECM, a parte de gestão de conteúdo. O primeiro momento é o quê? O recebimento do documento. Né? E aqui o que aconteceu? A gente não privou, né, o cliente final, lá, por assim dizer, de ter múltiplas formas de entrada. Pode mandar pelo celular, pode mandar pelo computador, pode mandar pelo e-mail. Né? O que mudou? A gente utilizou a tecnologia de gestão de conteúdo, né, e a metodologia também, para que, independente do dispositivo de entrada dessa informação, ele canalizasse para um único processo padrão de entrada, onde essa imagem passaria a ser analisada. E tudo isso de maneira automatizada. Ou seja, é como se todo documento que viesse, independente da plataforma, caísse dentro de um funil, e esse funil ele trabalhasse o processamento inicial dessa informação. Aí a gente entra já com uma segunda peça nessa estrutura, que é a própria inteligência artificial em si. Então, nesse segundo momento, o que aconteceu? Essa documentação que está entrando, e aqui vocês percebam, eu deixei aqui, né, os diferentes tipos e formatos de documentos, porque continuou vindo dessa maneira, a gente não detinha, vamos dizer assim, autonomia para mudar isso de alguma forma, então também vai continuar vindo dessa forma, porém, essa entrada padronizada agora já encaminha essa informação para a inteligência artificial fazer uma análise e uma extração de dados dessas imagens que foram enviadas. Então, a inteligência artificial vai processar isso, vai entender muitas vezes ali, né, o contexto das informações que eu preciso e, por sequência, ela devolve é como se fosse um bloco de informações, talvez, vamos chamar assim, né, lá para o RPA continuar esse processo. Então, agora eu já tive a entrada da informação, a entrada do documento,
um processamento inicial, uma estruturação prévia da informação extraída daquele documento, ou seja, eu não tenho nenhum ser humano nesse jogo até aqui, né? E agora eu estou trabalhando com a devolução. A IA que processou está devolvendo tanto o documento quanto as informações que ela já semi-estruturou, por assim dizer, para a estrutura do RPA, para ele poder dar sequência no processamento daquela informação. E aí aqui eu trago um exemplo de como essa informação volta. Né? E esse aqui, pessoal, é um ponto bastante importante do projeto, porque ele definiu de fato a viabilidade. Né? E o que eu trago aqui de informação? Aqui eu tenho um exemplo de 2 cenários, porque o que acontece? Quando a gente, o IA, ele faz uma leitura inteira daquela imagem que ele recebeu, ele devolve um bloco estruturado de informações, porém ainda é um bloco gigantesco de informações. E ele faz essas correlações já, por exemplo, aqui na parte esquerda aqui da tela, né, a gente tem ali que a inteligência artificial ela entende que tem 80%, ela chama isso aqui de taxa de confiança, né? Em 88% que está certo essa informação que ela extraiu daqui. E aí existe uma correlação desta informação com a informação que já está lá, por exemplo, na imagem de uma CNH, né, com o nome. Então, a IA, já nesse primeiro momento, ela estruturou de alguma forma, né, aqui eu simplifiquei, obviamente, mas ela estruturou de alguma forma para que eu consiga extrair e tratar essa informação de uma maneira mais assertiva. Né? Então, aqui tenho tanto o exemplo do nome quanto o exemplo do CPF. Né? É claro, aqui são nomes hipotéticos, um CPF inválido, só para ilustrar, mas aqui eu tenho essas taxas de confiança. Isso é uma informação muito importante que a gente vai usar lá na frente depois. Porque, às vezes, quando a gente vai implementar, a gente acaba pensando só no caminho feliz, né? E não para olhar a exceção. Né? E ela é tão importante para que a gente consiga deixar todo o processo estruturado. Né? Só que aqui a gente tem um desafio muito grande e algumas perguntas que a gente traz. Porque essa estruturação ela depende de várias coisas. Por exemplo, qualidade do documento. Orientação, muitas vezes, pode dificultar a extração. Então, a gente, pensando só no RPA, se eu olhar para o RPA, eu consigo tratar esse dado no RPA? Eu consigo. Porém, ele é muito trabalhoso, porque eu vou ter que configurar várias exceções na automação do RPA. Eu vou ter que configurar a exceção se, por exemplo, o OCR ter entendido que o O do nome é um 0. Isso pode acontecer. Né? A gente sempre costuma dizer que a inteligência artificial ela ajuda na produtividade, mas ela não faz milagre. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Então, eu teria muitas tratativas e aí algumas perguntas surgiram nesse momento para nós, no ato da implementação, que foram, é viável mapear todas essas tratativas de correlações possíveis no RPA? Quanto tempo isso vai levar? Qual investimento eu vou ter que ter, né, para que eu consiga trabalhar todas essas possíveis correlações, né? Sem contar que isso pode surgir outras ao longo do tempo, né? Qual que é a taxa de acerto possível usando apenas o RPA, olhando apenas para essa tecnologia em específico? Né? Qual o custo que eu vou ter, né, da automação nesse formato? E uma coisa que muitas vezes também passa despercebida, qual que é o custo da manutenção dessa automação ao longo do tempo? Porque a gente sabe que quando a gente fala em RPA especificamente, uma vez automatizado, ele necessita manutenções para ele continuar operando, seja por adequações sistêmicas, seja por eventuais mudanças estruturais da companhia, enfim, eu tenho que, obviamente, manter isso. Então, essas perguntas que a gente se fez nesse momento levaram nós a entendermos que, se for para tratar com RPA essas informações, esse bloco de informações que a inteligência artificial devolve da leitura de um documento, esse projeto vai se tornar inviável. Ele vai ter um custo muito alto de implementação e um custo muito alto de implementação, para que tenha uma assertividade muito duvidosa ainda no final das contas. Né? E aí foi onde a gente veio com uma outra inteligência artificial para nos ajudar a ganhar produtividade nisso. E qual que foi ela? A conhecida de muitos aí, que é o ChatGPT. Então, o que a gente fez na prática? A gente conectou mais uma peça daquele quebra-cabeças nesse jogo, que foi fazer o RPA, ao invés de mapear as exceções dentro dele, a gente simplesmente pegou aquele bloco inteiro de informações estruturadas que a inteligência artificial nos trouxe da leitura do documento, e jogou para o ChatGPT lá pedindo o seguinte: ô ChatGPT, por gentileza,
busca para mim aqui nesse arquivo, que tem variações, mas na média ficava com mais de 5.000 linhas, e traz o nome, o CPF e a data de nascimento aqui do cidadão, por gentileza. Então, a gente trouxe uma possível ramificação de diversas etapas, diversos steps na estrutura do RPA para um único passo, né? Então, isso viabilizou completamente. É claro que a gente tinha uma terceira incógnita aí, né? Que é o seguinte: qual que vai ser a taxa de acerto do ChatGPT nessa história toda, né? Então, aqui a gente já pulou mais uma etapa. Bom, aqui a gente consegue viabilizar. Se o ChatGPT performar, a gente vai conseguir viabilizar essa implementação. Então, aqui a gente conectou mais duas peças, né? E aí, na sequência do processo, a gente tem agora uma organização desse documento efetiva com o retorno que eu tenho do ChatGPT sobre quais são as informações que eu vou querer utilizar efetivamente daquele bloco gigantesco de informações. E o RPA ele já faz essa publicação dentro da nossa estrutura de gestão documental. E aí, o que acontece? A gente tem que trabalhar com a possibilidade da falha, né? A possibilidade do erro. Então, nesse último passo aqui desse projeto de automação, entra também a estrutura de BPM. Então, o que acontece na prática? O documento que é publicado, já organizado lá na plataforma de gestão de conteúdo, ele é um gatilho para um processo de negócio que vai fazer uma tratativa da informação. A gente vai validar aquilo. Lembram daquela confiança, da taxa de confiança que a IA me devolve no primeiro processamento? Essa é uma informação que é utilizada neste momento na abertura do processo de negócio na plataforma do BPM. Ele vai definir se... e aí eu chamo isso de régua, né? A gente define a régua. Isso pode variar de projeto a projeto, né? Mas a gente define a régua do quanto de confiança que eu quero ter para garantir que esse processo ele comece e termine totalmente digital, totalmente automatizado, sem uma única intervenção humana além do envio do documento. Aí a gente vai definir em conjunto, vai fazer análise e tudo mais, mas acima de 70% de confiança, neste caso em específico, era uma assertividade muito bacana, porque a gente validou que grande maioria das informações vinha corretamente. E aí a gente pode fazer outras tratativas também, de análises, por exemplo, consultar um CPF na Receita para ver se está válido mesmo, né, daquela informação que foi extraída, enfim. A gente tem outros mecanismos que o próprio BPM me fornece, né, para a gente conseguir validar. Então, este é a última peça do nosso quebra-cabeça, né, para também tratar o que muitas vezes o pessoal não pensa no início, que é a exceção. Né? Porque, beleza, eu tenho chance de erro na IA, lá na extração das informações do documento, eu tenho chance de erro do ChatGPT na devolução das informações que eu preciso, né, para dar sequência no meu processo. Né? E se isso estiver errado, como que eu faço? Vai ficar no limbo essa informação? Não. A gente trabalha no BPM tanto para finalizar esse processo e fazer outras validações, quanto para eventualmente enviar para uma área, para uma pessoa mesmo, fazer uma análise humana nessa informação e poder dar entrada efetivamente, sem que a gente perda o controle dessa situação em nenhum momento. Né? E, por fim, a gente tem aqui o fluxo dessas peças todas que a gente montou com vocês aqui, que basicamente conectaram 4 tecnologias, né? Então, a parte de gestão de processo, gestão de documento, RPA e inteligência artificial. E aqui eu tenho o ciclo dela, né, ao longo desse pequeno processo que eu trouxe para ilustrar um pouquinho desse caminho que a gente fez, né, dessas conexões com essas peças que a gente fez para conseguir automatizar esse processo. Então, eu tenho aqui lá com o ECM a captura, ele manda lá para a inteligência artificial fazer a extração, a leitura automatizada da extração do documento, dos dados do documento. Depois o RPA recebe esse conteúdo bruto, né, e pede para o GPT as informações específicas que a gente precisa para dar sequência nesse processo de negócio. Aí, por fim, o ChatGPT ele devolve as informações aqui, que é o RPA que faz, mas eu simplifiquei aqui um pouco já, né, com a publicação, a indexação desse documento lá na plataforma de gestão de conteúdo, ou seja, não tenho mais um documento numa pasta de um servidor e um arquivo XML com os índices dele. Não, eu tenho uma informação facilmente consultável por qualquer pessoa no ambiente web. Então, isso aqui já faz bastante diferença no dia a dia também. Aí, por fim, a tecnologia de gestão de documentos se conecta com a de processos e abre um processo em específico, aqui um fluxo, que vai fazer a validação das informações que foram extraídas ao longo desse uso de tecnologias por aqui, e vai definir se precisa de uma ação manual
naquele documento, naquela entrada de informação, ou se não, se as métricas que a gente definiu em conjunto com o cliente foram suficientes para que esse processo fosse automatizado de ponta a ponta. E aí sim finaliza de forma automática, né? E quais foram os resultados, pessoal, que a gente obteve aí com esse cenário, né? Os principais deles eu trouxe aqui. Média de confiança da inteligência artificial lá no OCR, naquele quase primeiro passo lá, 74%. Então, é uma média bem atrativa, a sentido que a gente olhou que muitas informações que estavam com 50%, 55% de confiança estavam corretas. É claro que isso não é uma lei, a gente tem que analisar projeto a projeto, vai depender do documento, vai depender dos tipos documentais que vão ser trabalhados, enfim. Mas para este caso, 74% é uma média bem interessante. Taxa de acerto do ChatGPT de procurar nome, data de nascimento e CPF num bloco de informações com mais de 5.000 linhas. Isso aqui foi excepcional, na minha opinião. A gente teve uma taxa de acerto de 92%, ou seja, em 92% das vezes o ChatGPT me devolveu corretamente nome, CPF e data de nascimento da pessoa, olhando uma massa de dados bastante grande, bastante volumosa, né? E, por fim, isso representou, na rotina do cliente, um aumento de produtividade de 71% entre salvar horas de análise humana em muitas situações, né, de trâmite de informações, né, e, efetivamente, de tempo-resposta aos clientes da base de uma maneira mais efetiva e mais rápida, né? Então, isso aqui, pessoal, foi um caso que a gente trouxe para ilustrar um pouquinho de como a gente conecta, como a gente faz essa história das aplicações combinadas e entregar resultado, de fato, na estrutura dos nossos clientes, né? Quero reforçar aqui o agradecimento, né, à Information Management pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo no mercado, né, com as tecnologias que a gente desenvolve e implementa. E agora deixo aberto aí, pessoal, para perguntas, deixo também nossos contatos, fiquem à vontade de nos acionar sempre que precisarem. E eu deixo aí aberto a questionamentos e agradeço aí pela atenção de todos. Maravilha, parabéns pela apresentação, Rodrigo e Rafael. E vamos direto aqui às perguntas, nós temos 5 minutinhos para a gente responder. Eu vi que algumas pessoas comentaram, responderam as perguntas das pessoas, então eu vou passar, mesmo que tenham respondido ali, mas não foram vocês, né? O Kelvin Mama, ele pergunta o seguinte: vocês utilizam o iPath? Não, a gente tem plataforma própria, né? Como o Rafael comentou, nós não somos apenas uma empresa de serviços, né? A gente tem o desenvolvimento, uma área de desenvolvimento, onde a gente tem um RPA desenvolvido dentro da estrutura, né? E trabalhamos com parceiro estratégico também, mas a gente tem a nossa plataforma de robotização. Então, a gente não utiliza o iPath. A gente tem uma plataforma própria com desenvolvimento 100% nacional. A Paula Ambido, Rodrigo, seria possível implementarmos um processo parecido com a RPA? Possível né? Não há dúvida. Agora a gente vai ter, claro, que entender as características das informações que vão ser tratadas, né? Da qualidade dessas informações, formatos de entrada. Então, a gente tem que avaliar o cenário para entender. Pode ser que o RPA ele consiga nos dar uma taxa de acerto que seja bastante assertiva também, né? Com certeza, dependendo da qualidade dessa imagem, das informações, etc. O que a gente vai ter que medir é o seguinte, entender, né, qual o percentual de acerto. Por exemplo, se eu somente com RPA conseguir talvez entregar uma taxa de acerto de 12%, 15%, talvez não faça nem sentido implementá-lo, né? Então, ao passo que se talvez me entregar 60%, 70% já faça sentido. Então, possível né? A gente consegue trabalhar vários componentes dentro do próprio RPA para nos ajudar nesse tipo de situação, mas é importante analisar o cenário realmente para ver se ele vai ser assertivo o suficiente para justificar, né, a efetiva implementação de uma questão similar apenas com o RPA. Excelente. Giuseppe Camoli, desculpa se eu falei errado, tá, Giuseppe? Sabe me dizer como consigo utilizar os processos de forma não assistida? O processo tem várias formas ali, né, de trabalhar de maneira não assistida. Nesse caso, ele é totalmente não assistido. E aí ele tem tanto a estrutura de agendamentos, né, que é uma forma, né, então eu posso eventualmente acumular demanda
e o RPA assumir essa atividade de madrugada e pegar toda a demanda do dia e executar, ou como é nesse caso. Nesse caso, o que acontece? Tanto a plataforma de BPM, por exemplo, quanto DCM, elas acionam o RPA sob demanda. Ou seja, um gatilho de uma publicação, por exemplo, de um documento, ou da entrada de um documento, ela pode ser um gatilho para chamar o RPA. E isso acontece totalmente automatizado. Não preciso que ninguém vá lá, dê o play e fique olhando o que o RPA está fazendo. Não. Isso acontece totalmente automatizado. Então, a gente tem basicamente dois principais caminhos nessa estrutura, que é a questão do acionamento via gatilho, através de uma outra tecnologia que iniciou uma determinada rotina, ou então através de agendamentos. São os dois principais modelos que são possíveis de implementar num caso como esse, por exemplo. Ok, a Paula Ambido está perguntando também o seguinte: seria possível extrair informações de um documento como contra-cheque, por exemplo, que varia de empresa para empresa? Deixa pro break essa. Até isso que é um ponto interessante, né? Talvez ali vocês visualizaram na tela ali o retorno da extração do documento de identificação, e ele é muito parecido com uma tecnologia de OCR tradicional, tá? Qual que é a grande diferença da tecnologia que a gente usa ali, que envolve inteligência artificial, que ajudou a gente nesse case de documento e que ajudaria no case de contra-cheque? É que a inteligência artificial, uma vez feita a extração dos caracteres ali, que de fato é uma tecnologia de OCR, ela faz essa correlação de chave e valor. Então, ela pega lá a chave nome e o valor, né, que seria o nome da pessoa, a chave CPF e o valor. Então, essas correlações que ela faz de forma automática ajuda a estruturar esses dados que estão extraídos, e aí permite com que depois o RPA manipule essas informações e envie para o sistema que seja necessário, com a ajuda do ChatGPT ou sem a ajuda. Essa era o grande desafio desse projeto, porque eu tinha várias versões de documento de identificação, e entre essas versões ainda há variações, né? Porque elas poderiam vir digital, vir via foto, vir nato digital, vir print de tela. Então, fora as variações que tem também dos modelos de carteira de documento de identificação, né? Que pode ser uma CNH, pode ser um RG, pode ser um CPF, pode ser várias carteiras, né? O mesmo exemplo do contra-cheque. A gente tem cases com notas fiscais de serviço também, que variam por prefeituras. Então, a gente usa essa inteligência artificial para não ter que ficar treinando e criando modelos para cada uma dessas vários modelos diferentes, digamos assim, porque isso geraria uma manutenção muito complexa e que talvez inviabilizaria o projeto. Bacana, Rafael. Eu vi que nós estamos com um tempo limitado aqui, gente. Eu vi que algumas perguntas que foram feitas foram explicadas no final da palestra, né? Vou aqui pular para a pergunta aqui do Eduardo Rodrigues, que é: como verificar a taxa de acerto do ChatGPT? O ChatGPT, ele tem a gente verifica a taxa de acerto dele lá no BPM. É o BPM que vai me dizer se aquela informação voltou correta ou não, né? A principal informação que me correlaciona com o acerto de ChatGPT está lá na confiança da extração da primeira extração do OCR. Porque ela me traz uma confiança lá que entende o percentual de chance daquela informação extraída estar correta. Então, esse é um primeiro termômetro, vamos dizer assim, né, para a gente validar. Mas o BPM é que faz a análise disso e ele que me determina o caminho. E aí, essa régua a gente que define. Então, por exemplo, eu posso me basear só na taxa de confiança, se eu quiser, da extração. E aí, o que devolve essa informação para o campo, lá quando o ChatGPT me traz nome, CPF e tal, eu tenho várias maneiras de aferir ela, né? Quando é um CPF, por exemplo, um simples fato de eu bater a quantidade de caractere já vai me definir se aquilo pode estar certo ou errado, né? Caminha para estar certo ou errado. Então, algumas informações são mais fáceis, a data de nascimento também. Normalmente ela tem um determinado padrão. Então, eu tenho várias maneiras de aferir se aquela informação estava correta ou não. E a gente faz isso normalmente nas tratativas lá do processo de negócio que foi mapeado, né, para definir se a gente manda isso para uma análise manual mais específica ou se a gente acredita que aquela informação está correta.
né? Muitas vezes a gente pode pegar um CPF e bater lá numa API da Receita para verificar a validade, fazer o cálculo, né? Para verificar a validade do CPF também é uma das informações, porque normalmente, quando ele acerta uma, a chance dele ter acertado as outras é enorme na prática. A gente fez essa análise nesse projeto em específico, né? Então, basicamente, taxa de confiança que eu tenho lá da extração inicial, ela é meu termômetro principal, e o BPM faz a aplicação das regras que eu entendo ser importantes para validar se aquela informação chegou correta ou não. Fantástico. Gente, não dá tempo de responder todas as perguntas. Eu vou fazer uma última pergunta aqui agora. O que eu desafio vocês, tá? Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, é se conectar ao Rafael Britt e ao Rodrigo Gomes, tá? Wagner, onde que eu encontro? Na página de cadastro, onde vocês cadastraram aqui, basta entrar lá de novo. Embaixo da imagem de cada um deles tem o LinkedIn, tá? E faça a pergunta direto para eles, que eu tenho certeza que eles vão responder para vocês, tá bom? Nós temos um tempo limitado aqui. E a última pergunta que eu vou fazer aqui é do Mário Munzlinger Jr. Bom dia. Como fica a questão da LGPD com esses dados sensíveis sendo trabalhados no ChatGPT? A gente utiliza, nesse caso, a gente utilizou, a gente trouxe como ChatGPT para ilustrar para vocês aqui, até para criar para vocês conseguir fazer uma assimilação maior, tá? Mas no projeto em específico é a tecnologia do OpenAI, que é o que está por trás do ChatGPT, né? Justamente para eu não enviar esses dados de forma pública, tá? A gente só trouxe aqui como ChatGPT para ilustrar, porque todo mundo conhece, todo mundo testa, né? Mas é a tecnologia que está por trás do ChatGPT. De fato, é uma preocupação que tem que se ter, né? O ChatGPT hoje já criou uma versão paga, em que ele tende a dar umas garantias maiores, mas nesse projeto em específico, por ser dados, né, que envolvem a LGPD, a gente usa a tecnologia que está por trás do ChatGPT, tá? Fantástico, fantástico. Chegamos ao fim aqui, vários esclarecimentos, muitas perguntas, muita interação. E quero deixar aqui agora, Rafael Britt, para você poder despedir do pessoal que está conosco e fazer suas considerações finais. Perfeito, Wagner. De novo, né? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Para nós é sempre gratificante falar de inovação, falar de tecnologia, assim como o Wagner comentou, né? Se ficaram dúvidas, nos acessem no LinkedIn, a gente vai trocar uma ideia. Naturalmente, a gente vai tentar vender, mas a gente também não vai deixar de responder e compartilhar conhecimento com vocês, né? E deixa a porta aberta aí, né, para o pessoal. Se quiserem conversar aí, a gente está sempre à disposição. Excelente, Rafael. Rodrigo Gomes. Perfeito, Wagner. Acho que faço minhas as palavras do Rafael, né? É sempre um prazer para nós estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem no nosso DNA aqui, né, de tecnologia. Para nós, falar de tecnologia é muito prazeroso, né? A gente gosta muito de mudar a vida das companhias, melhorar a produtividade delas, né, com a implementação da tecnologia. A gente entende que esse é um caminho sem volta e que isso movimenta, né, a economia de uma forma geral, movimenta a evolução dos negócios, movimenta a viabilidade, muitas vezes, dos negócios. Então, para nós é sempre muito gratificante poder estar compartilhando com o pessoal. Agradeço mais uma vez, né, Wagner, a vocês, toda a equipe de vocês aí da Information Management pela oportunidade. E como o Rafael comentou, estamos totalmente à disposição, né? Teve outras perguntas que não puderam ser sanadas, fiquem à vontade de nos chamar, a gente troca ideias aí de maneira bastante aberta, né? O nosso grande objetivo, de fato, é que a tecnologia entregue resultado, então fiquem tranquilos, por mais que a gente vai tentar vender, a gente não vai empurrar a tecnologia goela abaixo, se a gente vê que ela não faz sentido, né? A gente vai buscar avaliar cada realidade para que, de fato, os resultados sejam atingidos e entregues. Muito obrigado aí a todos pela atenção, pela disponibilidade, e fiquem à vontade em nos acessar. Maravilha. Gratidão, Rafael Britt, Rodrigo Gomes. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês estarem com a gente aqui nesse dia de hoje, nessa manhã maravilhosa de conhecimento, ok? Um abraço e já desafio vocês a ficarem nos bastidores aqui para assistir as demais palestras, que vamos ainda, gente, até meio-dia, tá bom? Tem muito conteúdo ainda por hoje. Beleza, okay? Wagner. Obrigado, um abraço. Valeu. Um abraço, Rafael. Um abraço, Rodrigo.